Olá para todos vocês que nos acompanham. Aqui estamos iniciando mais um programa Palavra Urgente. E se você, talvez pela primeira vez, está assistindo essa programação, seja bem-vindo. Faça parte também desse grande número de pessoas que têm assistido essa programação. Programa este que nós trabalhamos, ou melhor dizendo, ele é apresentado em cima de testemunhos de pessoas que passaram por situações difíceis, mas que pela fé em Jesus Cristo receberam a vitória e a bênção. Também nessa programação nós teremos reportagem a respeito do assunto do dia, no caso daqui a pouco eu falarei qual é o assunto de hoje. E também temos a participação de um especialista, muitas vezes é um médico, um fisioterapeuta ou um psicólogo. E no final nós temos aquela oração. Por falar em oração, eu oriento você a separar um copo com água que nós vamos consagrar. Eu vou orar, vou pedir a Deus a bênção sobre esse copo com água. E a partir de então, a unção de Deus vai agir na sua vida ao beber dessa água consagrada. Bem, vamos direto aqui à novela de hoje. Você já ouviu falar sobre síndrome do túnel do carpo? A personagem de hoje, ou melhor dizendo, a que dá o testemunho aqui hoje é a Nara Regina. A Nara Regina, ela foi diagnosticada com essa enfermidade. Acompanhe-nos aqui, de repente tem alguém aí na sua casa, ou quem sabe você mesmo passando por isso e nem sabe. Como começou esse problema com a dona Nara? Vamos chamá-la aqui agora para que ela comece a compartilhar conosco o seu testemunho. Mais ou menos uns 2 anos eu sofri com essa dor nos braços. E o problema é que eu trabalhava em cozinha e levantava peso e movimentos repetitivos e as dores iam aumentando, cada vez aumentando mais. Quando eu acordava de madrugada, ou em determinado momento da noite, ela estava com as mãos assim. Aí eu perguntava o que houve, ela não aguentava a dor nos pulsos dela. Até que foi que eu não aguentei mais, daí eu fui obrigada a procurar um médico, aonde veio o diagnóstico do miocárpio, onde ele atinge aqui o punho e a tendência é atrofiar as mãos, ficar com as mãos aleijadas, atrofiadas. Mas era uma dor horrível, que tinha dias assim que era só muito abaixo de remédio que eu tomava, para poder aguentar a dor. Ela não conseguia pegar uma panela, não conseguia pegar uma vassoura. Quando ela pegava um copo, ela derrubava, porque não tinha força nos pulsos. Porque parecia que meus braços pesavam 200 quilos e eu não conseguia levantar os braços para cima, porque dava choque e a dor era horrível, tinha que baixar. O médico disse que podia atrofiar, que ela ia ficar com as mãos, que não podia mexer os dedos. Pela medicina, eu ia ficar aleijada dos 2 braços, sem conseguir fazer nada. Muito inchado os braços dela e reclamando de dores, né? Que situação difícil essa da dona Nara. Você já pensou? Ela, de repente, além de perder a mobilidade, né, das mãos, por causa das dores, tem que manter as mãos levantadas para aliviar a dor. Vai ao médico e é diagnosticado com uma enfermidade que pode atrofiar as suas mãos. Imagine, se coloque no lugar dela, como fica até a questão psicológica da pessoa. Não só a questão física, como também psicológica. Agora, é interessante que pessoas em situações como ela, não é uma coisa, vamos dizer, rara. Às vezes a gente vê assim um testemunho como esse, como uma doença que vem afetando questão de nervos, né? Músculos, tendões. A gente pensa que isso é raridade. Vamos ver a reportagem aqui de hoje para obtermos mais informações sobre essa enfermidade. Mas não saia, continue conosco, porque você verá a outra parte desse testemunho, dividido em mais 2 vezes, e você vai ver a conclusão de como Deus operou na vida dela. Então vamos agora à nossa reportagem aqui do programa Palavra Urgente. Segundo o Hospital Albert Einstein, essa síndrome afeta entre 3% e 10% da população, sendo mais comum em mulheres na faixa de 40 e 60 anos. A apresentadora Ana Maria Braga passou por uma cirurgia a fim de tratar a síndrome do túnel do carpo. A apresentadora comenta que sentia muita dor.
Essa patologia causa formigamento nas mãos e nos braços, causados por um nervo comprido no punho. O excesso de peso aumenta o risco em 1,5 vezes e a obesidade em 2 vezes. Ainda bem que o nosso Deus vive. Se você está passando por situações semelhantes como essa, não se entregue, não se deixe vencer pelo medo, pela preocupação, porque muitas pessoas, quando são afetadas por enfermidades, por doenças, elas se entregam à tristeza. E a palavra de Deus diz que o coração, com certeza abatido, o coração entristecido, contribui ainda mais para que a pessoa seja vencida e dominada pelo mal. Porém, a boa palavra vai alegrar o coração da pessoa. Então, por mais difícil que seja a situação, você precisa buscar um escape. E esse escape, Deus dá a ele. Ele dá esse escape para aqueles que o buscam. Nós vamos agora à participação do especialista de hoje. E o especialista hoje é um fisioterapeuta, o doutor Matheus. Doutor Matheus Teixeira, ele tem explicações para nós a respeito dessa enfermidade, tratamento, o que pode ser feito para evitar e também como lidar com essa situação. Doutor Matheus, é com o senhor. A síndrome do túnel do carpo, ela é uma compressão do nervo mediano, tá? Que é um nervo que ele passa bem no meio do punho. E quando há essa compressão, ela gera essa dor, né? Que ela pode chegar até da questão de sensibilidade, alteração de sensibilidade para os 3 dedos, pelo polegar, o indicador e o médio, né? E chegando até ter perda de força, né? Segurar copo, panela, prato. Os principais sintomas são a dormência, né? Nos dedos, a perda de força, a segurar objetos, sacolas, bolsas, né? São o que mais compromete. E o que pro dia a dia, né? Com relação a alcançar algo mais pesado, a pegar algo no alto, que dá essa fraqueza, né? Pro dia a dia, às vezes botar um sutiã dá dificuldade, porque pinça o nervo, né? Dá uma sensação diferente nas mãos, é nesse sentido. E como a gente pode tratar? A gente pode tratar com o calor profundo, aparelhos que usam calor profundo, por exemplo, que a gente ajuda a fazer vasodilatação, a gente ajuda a fazer com que as estruturas que estão próximas, elas possam fluir mais, a desinflamar, né? E com isso o nervo consegue passar normal, né? E a gente pode fazer imobilização neural também, que é uma técnica de terapia manual que a gente usa. E assim a gente consegue fazer com que o nervo ele possa fluir mais. A questão da gravidade quanto mais cedo a gente conseguir tratar, melhor, né? E isso para tudo, digamos, na área da saúde, né? Tem gente que recorre somente quando está em um estado muito grave, né? E com isso, o tratamento em si, ele tende a se estender mais, né? O caso cirúrgico são os casos mais graves mesmo, né? Quando o paciente já não tem até força para levantar o antebraço, né? Tem casos bem complicados que a pessoa perde a questão da funcionalidade, né? Da questão do paciente no dia a dia. Obrigado, doutor Matheus. Como você pôde acompanhar aqui com a boa explicação, excelente explicação do doutor Matheus, de fato, há tratamento também para esse tipo de enfermidade. Aliás, Deus, ele viu o quanto é bom para o homem desfrutar a saúde, porque Deus fez o homem saudável, né? Mas a enfermidade, ela passou a afetar a vida humana com o pecado de Adão e Eva. O que Deus fez? Ele envia o seu Filho Jesus Cristo para levar sobre ele as nossas dores e tomar as nossas enfermidades. Mas o que isso tem a ver com a situação da dona Nara? Tem tudo a ver. Você continue aqui comigo assistindo o depoimento dela e você verá que apesar da complicação que ela estava vivendo devido a essa enfermidade, uma luz no fim do túnel, olha, apareceu e surgiu para ela. E ela agarrou. Vamos ouvi-la agora. Nessa época, nós já frequentava a igreja, mas eu não exercia fé. Em meados de 2012, o missionário veio a Porto Alegre e nós não conseguimos ir.
E daí nós assistimos pela TV. E quando o missionário disse, quem tem problema nos braços, tendinite, bursite, levanta, até você que está em casa. E aí eu falei para ela, aí ó, toma posse, vai lá na frente. Que ele disse que até tu que está em casa, levanta e vem. Aí eu levantei e fui para frente da televisão. E ali eu tomei posse. Parece que passou um fogo no meu braço. E nesse também. Sabe, um fogo que parece que vai queimando assim? Assim eu senti. Botou a mão, tomou posse e tá ali. Jesus curou ela. Coisa linda. Ela frequentava a igreja, mas não exercia a fé. Ouvindo falar do missionário indo em Porto Alegre, não conseguiu ir para a igreja, mas assistiu pela televisão. Que coisa linda, que coisa forte, né? E Deus, como sempre, usa o missionário R.R. Soares para falar com ela. Você que está aí, ainda que você esteja em casa, você que está com problema aí no braço, você que está com dores, você que está com bursite, etc. E o marido incentivou ela, né? E a incentivou. Como é bom ter pessoas ao nosso lado que motiva-nos a exercer a fé. Então, se alguém está te convidando para ir para a igreja, assistir um programa como este, não deixe de fazer isso. Qual é a palavra que tem aqui hoje? Bem, a palavra está em Mateus, no capítulo, deixa eu pegar aqui, o capítulo 12, versículo 13. Assim está escrito: então disse aquele homem, estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Quer dizer, isso aqui me fez lembrar do caso aqui da dona Nara. Ela estava com problema nas duas mãos e corria o risco de ter as suas mãos atrofiadas. Esse texto aqui fala sobre o homem das mãos ressequidas ou mão atrofiada, as mãos secas. Ele tinha uma das mãos ressequida. A mão era seca, atrofiada, sem vida, morta. Ela não chegou a esse ponto, né, a dona Nara. Jesus entrou na sinagoga onde estava esse homem. Ao avistá-lo, aquele homem acuado, agachado, ali no meio da sinagoga, talvez se sentindo o pior de todos os seres humanos, porque ele tinha um defeito visível, Jesus disse para ele, a primeira ordem que Jesus deu foi, levanta-te. Você tem que se levantar do medo, tem que se levantar da depressão, você tem que se levantar da tristeza, você tem que se levantar de todos os sentimentos que têm te derrubado, que têm te deixado prostrado, incapaz de superar e vencer a situação aí, por mais que você está vivendo, por mais difícil que seja ela. Levanta-te, disse Jesus, disse para ele, e vem para o meio. Veja que a dona Nara, ela estava na igreja, mas não exercia a fé. Quando ela decidiu exercer a fé, mesmo em casa, ao ouvir o missionário R.R. Soares pedindo ali para que ela se aproximasse para receber a oração, receber o impulso do marido, ela foi para o meio da unção, para o meio da bênção, para o meio do poder de Deus, junto daquele que salva, cura e liberta. E assim ela recebeu a cura dela. Esse homem aqui foi a mesma coisa. Depois que ele se levantou, foi para o meio, seguindo as orientações de Jesus, Jesus determinou, estende a tua mão. E ele estendeu. A mão que antes era ressequida, ela passou a ter vida. Meu amigo, faça tudo que Deus tem te mandado, tudo que Jesus tem te ordenado, meu amigo ou minha amiga, você rapaz ou moça. Não tem coisa melhor do que nós seguirmos aquilo que Deus nos fala através da sua palavra, ok? Faça isso porque Jesus Cristo, ele tem vida e vida com abundância para dar para todo aquele que recorre a ele, para todo aquele que o busca em verdade. E nós vamos ver aqui a conclusão do testemunho da dona Nara. É só bênção, só vitória. E daquele dia em diante, eu não
senti mais dor nos braços, o que eu não podia fazer, eu passei a fazer. Está muito feliz, lavando roupa e fazendo limpeza na casa e varrendo o pátio, hoje ela se vira. Hoje eu levanto livre e posso ficar o tempo que eu quiser com os braços levantados. E vira colchão, e vira cama, faz força. Eu não necessito mais da tipóia. Hoje eu consigo varrer minha casa, eu consigo limpar minha casa, amassar pão, lavar roupa, cozinhar, tudo que eu não conseguia fazer. Hoje eu consigo fazer. Hoje eu sou livre e estou curada. Até na igreja ela agita com o pessoal fazendo coreografia, com o braço para cá, com o braço para lá. Para o médico, eu não tinha cura. Para o médico, eu ia só esperar meus braços ficarem atrofiados e deu. Ou eles resolver fazer uma cirurgia. Só gratidão a Jesus. Só gratidão a Jesus. Jesus para mim é tudo. Hoje eu sou feliz com Jesus. Estou na graça. Ainda virou uma atleta, que coisa linda. Com Jesus é assim. E é em nome de Jesus que eu quero orar contigo agora, quero orar por você. Já separou a água? Em nome de Jesus, vamos consagrá-la para você beber dela e esse poder de Deus agir na sua vida. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te apresento essa água e sei que neste nome há poder. E porque há poder no nome de Jesus, eu declaro essa água consagrada para a honra e glória do teu santo nome. Coloca a tua unção, coloca o teu poder e que o Senhor venha jorrar na vida dessa pessoa como uma fonte de água viva, quebrando e destruindo todo o mal, toda dor, todo sintoma de enfermidade, ainda que algo diagnosticado incurável. A partir de agora, o que essa pessoa não podia fazer, ela fará ao beber desta água, para a honra e glória do teu nome. Eu repreendo todo o mal, todo o espírito de enfermidade, toda a paralisia, todo o vírus, toda a bactéria. Em nome de Jesus, está consagrado para a glória de Deus. Pode beber com fé agora, beba com fé. Em nome de Jesus. Escute, em nome de Jesus, faça agora o que você não podia fazer. Jesus Cristo te dá saúde. O programa Palavra Urgente termina aqui, mas continuaremos amanhã, pode ter certeza, Deus vai honrar a sua vida através dessa programação, como está honrando agora. Você pode nos acompanhar também pelas mídias sociais, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. É simples, @Palavra Urgente, não há dificuldade. Fique agora com esse clipe musical e que Deus vos abençoe abundantemente. Por sua graça sou salvo e por meio da fé Deus me protege, me ergue, me deixa de pé. Preparado para as boas obras, apartado de toda discórdia, sou criado na misericórdia de Jesus. Tenho acesso ao Pai pelo sangue do Filho. Não sou forasteiro, estrangeiro, sou um servo no trilho. Edificado sobre o fundamento e lavrado pelo seu sustento, ajustado o preço como um templo do Senhor. Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva. Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva. Na tempestade só Jesus acalma,